Amém, amados? Vamos à palavra do Senhor? Eu quero orar agora, antes da leitura do texto sagrado, pedindo que Deus nos abençoe. Hoje é um culto especial, um culto de ceia. Vamos pedir agora que Deus nos abençoe nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo agora, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, obrigado a Deus por esse momento tão especial, que é o momento em que será lido a Tua Palavra. Obrigado pelo título que o Senhor colocou no meu coração e o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui, que o Senhor já vem trabalhando comigo desde o dia 8 desse mês que passou. E, Senhor, tem sido tão marcante, tão maravilhoso poder ouvir a Tua voz, compreender melhor os Teus caminhos. E nessa hora, Senhor, eu te peço que toda mente e que todo o coração esteja sensível à voz do Teu Santo Espírito. Que tudo aquilo que quer atrapalhar a nossa mente, que quer atrapalhar a nossa atenção, ou que ainda quer roubar a palavra de Deus do nosso coração, que seja agora neutralizado e que caia por terra em nome de Jesus. Porque acreditamos, Senhor, que no momento como esse, que estaremos lendo a Tua palavra, ó Deus, há uma guerra imensa, travada na nossa mente, travada nas nossas emoções, travada no nosso corpo, para que a gente não se aperceba e não entenda o que o Senhor tem para nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, sabemos que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. E se o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor tem uma palavra da Tua parte aos nossos corações. E desde já eu te agradeço, desde já eu te louvo, desde já eu te bendigo, porque eu sei que é o Teu Santo Espírito que derramará luz e iluminará os nossos corações para entendermos a Tua palavra e para compreendermos o Teu querer. Por isso, meu Deus, eu te peço por cada irmão, cada irmã dessa igreja, que ouve essa palavra e que será ministrado por essa palavra. Abençoe-nos, dê-nos sabedoria, dê-nos graça, dê-nos entendimento e, sobretudo, venha Espírito Santo de Deus sobre todos nós. É assim que eu te peço e te imploro, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém? O título da minha mensagem hoje é Pedra de Tropeço. Pedra de Tropeço. Quero ler um texto que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Livro do profeta Ezequiel. Vou ler na NVI, depois lerei numa outra versão. Diz assim a palavra do Senhor: Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 30. Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Agora eu quero ler em uma outra versão. Portanto, vos julgarei, ó casa de Israel, cada um conforme os seus caminhos, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Assim, a iniquidade não vos será pedra de tropeço. Aleluia. E agora o 31 e o 32 continuam falando algo lindo. Livrem-se de todos os males que vocês cometerem e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém,
palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Aleluia. Pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Eu estava pensando sobre esse assunto. Acordei uma madrugada refletindo sobre isso e comecei a escrever no meu diário. Comecei escrevendo algumas coisas e pensando sobre o que é uma pedra de tropeço. Geralmente, achamos que uma pedra de tropeço é aquela pessoa que nos persegue. Aquela pessoa que nos persegue é uma pedra de tropeço. Ou talvez uma tentação é uma pedra de tropeço. Mas limitamos essa questão porque não entendemos bem o que é uma pedra de tropeço. Então, o que é de fato uma pedra de tropeço? A Bíblia vai falar sobre várias coisas que são pedras de tropeço. E quando nós conseguimos discernir sobre esse tema, esse assunto se torna uma pérola para a nossa vida. Pérolas essas que nos farão vencer na nossa caminhada, triunfar na nossa jornada, vigiar em cada momento, em cada dia, em cada período, e chegarmos no nosso destino com êxito e com louvor para a glória do Senhor. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente tropeça, cai, escorrega? Então, o que é uma pedra de tropeço? Uma pedra de tropeço, em síntese, é tudo aquilo que nos leva a pecar. É tudo aquilo que impede o nosso progresso. É tudo aquilo que impede o nosso progresso espiritual, o nosso progresso familiar, o nosso progresso íntimo com relação à nossa própria vida, com relação à nossa própria saúde, com a maneira em que vivemos os nossos próprios sentimentos. E as Escrituras vão falar dessa expressão, que a gente tem como uma expressão idiomática, né? É uma figura de linguagem, para nos ensinar que ela é muito mais ampla. Quando não entendemos sobre a pedra de tropeço, irmãos, a gente acaba tropeçando o tempo todo, a vida toda, e parando a nossa caminhada e não sabe o porquê a gente não está vencendo. Mas ao discernir e ao compreender e ao saber, aleluia, uma nova história a gente começa a trilhar. E enquanto eu pensava sobre tudo isso, enquanto eu refletia sobre tudo isso e escrevia no meu diário, fazia minhas lições de casa, me veio uma lembrança do livro que estamos estudando, Peregrino. Porque lá no capítulo 5 do livro que estamos estudando, Peregrino, intérprete, ao receber cristão, ele leva cristão e mostra algo singular a cristão. E eu gostaria de ler esse parágrafo para que a gente pudesse abrir uma janela sobre essa aula de hoje. Deixa eu explicar para você que não está estudando com a gente o livro Peregrino. O Peregrino é uma ficção escrita por um homem chamado John Bunyan, que era um ferreiro, faz quase 4 séculos. Ele faz um livro baseado em figuras de linguagem. Então o nome do livro já é uma figura de linguagem, uma alegoria. Ele faz uma alegorização. Então o nome do livro é O Peregrino. Quem é o peregrino? O peregrino chama-se cristão. Cristão está fugindo da cidade da destruição, porque ele pegou um livro na mão,
o livro de Deus e viu que Deus destruiria a grande cidade. E agora vem até Cristão um homem chamado evangelista e diz: saia dessa cidade, porque essa cidade vai ser destruída. E aí Cristão começa a sua peregrinação e ele tenta tirar a sua esposa, chamada Cristiana, e seus filhos e filhas, e diz para eles: filhos, filhas, saiamos dessa cidade, porque Deus irá destruir, porque o nome dela é a cidade da destruição. Mas eles dizem: papai, o senhor está passando mal, o senhor está gagá, o senhor está delirando, e não dão ouvido, mas ele vai. E na sua jornada, ele, ao chegar na porta, num lugar onde tinha um castelo, havia uma pessoa que o recebe, e o nome dessa pessoa é intérprete, que também é uma figura de linguagem. E agora o intérprete está dando a ele detalhes sobre essa jornada que ele vai acabar iniciando ali, na porta. Por que a porta? Porque é a porta que o evangelista tinha dito para ele: olha, está vendo no alto monte uma porta e uma luz? Chegue até aquela porta e até aquela luz. E ele chega naquela porta e naquela luz, e nessa casa, nesse castelo, o intérprete, representando agora o Espírito Santo, começa a explicar para ele: olha, vai iniciar a sua caminhada, e essa sua caminhada vai ser uma caminhada notória. E é aqui ele leva então Cristão para um lugar. E eu quero ler essa porção de alguns parágrafos, que diz assim: mandou então seu servo acender a luz, intérprete mandou um servo dele acender a luz, e fez um sinal para que Cristão o acompanhasse. Venha, Cristão. E então o intérprete levou a um aposento e mandou o servo abrir a porta. Feito isto, Cristão viu pendurado na parede o quadro de uma pessoa bastante séria. Era esta a sua aparência. Os olhos estavam erguidos aos céus. Nas mãos trazia o melhor dos livros. A lei da verdade lhe estava escrita nos lábios. O mundo estava às suas costas. Pela postura parecia apelar aos homens, e da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. Olha que fantástico. Ele mostra, o intérprete mostra: olha, vem aqui nessa sala. E tem um quadro estampando uma pessoa, que os olhos estão fitos nos céus, segura na mão a palavra de Deus, fala como se persuadindo a homens. Ele está de costas para o mundo, e na cabeça dele uma coroa. Então, Cristão, naturalmente, como você e eu, ficamos perguntando: o que significa isso? O que representa esse quadro que o intérprete está me mostrando aqui, nessa casa? Que significado tem isso? E o intérprete então esclarece: o homem cuja figura você está vendo é um dentre mil. Pode gerar filhos, dá-los à luz e ainda amamentá-los ele mesmo e depois também. E se você vê os olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros na mão e a lei da verdade gravada nos lábios, é para mostrar-lhe que o trabalho dele é conhecer e revelar coisas sombrias aos pecadores, como também apelar aos homens. Se você vê o mundo às suas costas, continuou o intérprete, é uma coroa pendendo da cabeça dele. Isto é para mostrar-lhe que, desprezando e desdenhando as coisas presentes pelo amor com que serve ao seu mestre, certamente terá por encontrar a glória e a recompensa no mundo onde há de vir. Ora, disse ele ainda, mostrei-lhe este primeiro quadro, porque o homem cuja figura você está vendo é o único homem a quem o Senhor do lugar para onde você está indo autorizou para guiá-lo em todos os lugares difíceis que você talvez o encontre pelo caminho. O intérprete está dizendo: olha, esse quadro desse homem é a figura, é o retrato
do homem autorizado a te conduzir nessa sua jornada, nesse seu caminho. Toda vez, porque esse quadro, esse homem, representa, claro, Jesus Cristo, esse homem, mas representa também todo o Filho de Deus, como os apóstolos e profetas, que imitaram a Jesus, que imitaram os passos do Mestre. E agora, com a palavra de Deus nos lábios, com os olhos fitos nos céus, segurando na sua mão o grande tesouro da palavra de Deus, e de costas para o mundo, e tendo uma coroa, porque é certo que a recompensa virá. Esse é o quadro de todos aqueles que podem e devem te guiar, e que são autorizados para te guiar no seu caminho. Só que aí, o intérprete faz uma última consideração, que é essa que eu quero que fique gravada também. Portanto, preste bastante atenção ao que lhe mostrei. Durante a sua jornada, ou seja, durante o seu caminho, durante a sua peregrinação, até a Nova Jerusalém, até o Monte Sião, alguém que finja estar encaminhando você ao rumo certo, quando na verdade o está levando à ruína e à morte. Guarde bem o que você viu, para que não encontre durante a sua jornada alguém que finja estar encaminhando você ao rumo certo, quando na verdade o está levando à ruína e à morte. Vem cá, agora aqui, vindo para nós, vamos dar um tempo e vamos pensar. Você está numa caminhada? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém? O Senhor um dia nos salvou, o Senhor um dia nos lavou, o Senhor um dia nos remiu. Estamos na caminhada. Tem um quadro que o Senhor deixou fixo para nós, e Ele autorizou somente esse tipo de pessoa, na semelhança do nosso Salvador, na semelhança dos profetas, na semelhança dos apóstolos, para nos conduzir nesse caminho. São essas as pessoas autorizadas, mais ninguém. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, durante essa jornada, alguém finge estar caminhando conosco, está do nosso lado, mas ele não está nos levando ao rumo certo. Pelo contrário, está querendo nos desviar do caminho, nos levando à morte. Em outras palavras, é uma pedra de tropeço. Quantos são as pedras de tropeço que estão diante de nós? Quantas são as que existem? Qual era a pedra de tropeço para Sansão? Vamos lá, alunos. Dalila. Quem sabe também a sua soberba? Mesmo sendo avisado, corrigido, não dava ouvido? Qual foi a pedra de tropeço de Saul? Qual foi? Ou quais foram as pedras de tropeço de Saul? Orgulho, que mais? Ciúmes, a inveja. Quem é esse garoto que destrói gigantes? Quem é esse garoto que as mulheres cantam? Saul derrotou a milhares, mas esse derrota dezenas de milhares, centenas de milhares. Quem é esse garoto pequenininho que não cabe nele nem a minha armadura, ele não sabe segurar nem a minha espada porque é pesada, mas quem é ele? Qual foi a pedra de tropeço de Jacó? Vamos lá, meus alunos, é uma grande aula, vamos lá. A língua. Que mais? Quais foram as pedras de tropeço de Jacó? O nome dele já é uma pedra de tropeço. O que significa o nome dele? Usurpador, trapaceiro. Qual foi a grande pedra de tropeço de Salomão?
Vaidade. De que forma essas vaidades? Mulheres. A própria riqueza que ele tinha virou o engodo dele. Qual foi a pedra de tropeço do apóstolo Pedro em alguns momentos da sua vida e seu ministério? Podemos ver que Pedro era muito sanguíneo, muito impulsivo, muito precipitado. Qual foi a pedra de tropeço do apóstolo Paulo? Qual? Ele mesmo fala. Ele tinha o quê? Um espinho na carne. Para que ele não se ensoberbecesse, não praticasse, a arrogância. Qual foi a pedra de tropeço dos filhos de Jacó, dos 10 filhos de Jacó? Inveja. Que mais? Maldades, enganos, preguiça. Qual foi a pedra de tropeço do jovem rico? A riqueza. Qual foi a pedra de tropeço de Pilatos e de Herodes? O seu próprio posto. Estiveram diante do Salvador da humanidade, mas não se renderam a ele. Qual foi a pedra de tropeço de Judas Iscariotes? Dinheiro. A Bíblia fala que ele era ladrão. E depois ele confirma isso com quem? Vendendo Jesus por quanto? 30 moedas de prata. O rei dos reis, o dono do ouro e da prata. Qual foi o tropeço de Ananias e de Safira? Como? Mentira. Mentiram a quem? Ao Espírito Santo e depois aos apóstolos. Pastor, mentirinha. Mentira. Qual foram as pedras de tropeço dos fariseus, dos saduceus, dos escribas? Quais foram, seminaristas? Hipocrisia, soberba, religiosidade, tradição humana, vaidade religiosa, status quo religioso, postura. Estava diante deles o Salvador e eles negaram. Estava diante dele o bendito Senhor e eles desprezaram. Estava diante dele o autor da vida e muitos deles disseram: o que está sobre você e o poder pelo qual você cura e expulsa demônios é porque sobre você, Jesus, está um demônio chamado Beelzebul. Olha que coisa horrorosa. Como pode alguém em sã consciência, um religioso, atribuir que Jesus fazia sinais e maravilhas no poder de Satanás? E aí onde vem aquela declaração de Jesus, que para todo pecado pode haver perdão, mas para aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Qual foi a pedra de tropeço de Alexandre o latoeiro, que Paulo cita lá em 2 Timóteo 4, do 14 ao 18, a Bíblia vai falar que Alexandre o latoeiro causou a Paulo vários males. Foi um opositor ao ministério apostólico de Paulo e fez Paulo sofrer, olha. E outros quais são os tantos, e a lista vai, irmãos. Pedras de tropeço pode ser, como diz lá em Levítico 5:1, pode ser quando eu posso ajudar e não ajudo, quando eu posso resolver um problema e não resolvo, eu me torno cúmplice. Lá em Levítico 5:1, Deus fala que Deus irá nos punir. A ganância pelo dinheiro, lá em 1 Timóteo 6:1, diz que aquele que tem ganância pelo dinheiro é uma pedra de tropeço. Acabe e Jezabel com a vinha de Nabote, lá em 1 Reis 21, vai mostrar que Acabe quis comprar uma vinha e se deixou levar pela sua mulher Jezabel e foi desleal. E aqui Deus pune Jezabel, pune Acabe severamente por causa de negócios escusos, outra pedra de tropeço. Também ainda em Acabe e o rei Josafá. O rei Josafá foi um grande ministro de Deus, um grande servo do Senhor, mas num dado momento o reino dele estava muito próspero e ele fez uma aliança com quem? Com Acabe, um rei desviado.
E a Bíblia fala que essa aliança, lá em 2 Crônicas 18, do 1 até o 19:3, Deus sentencia Josafá por causa dessa aliança que foi feita de forma que Deus não se agradava. Quais são outras pedras de tropeço, pastor? Fazer coisas em que Deus não quer que façamos, como foi o caso de Uzá, quando ele levou a arca. Ele não era levita, e ele foi levar a arca. Ou como foi o caso do rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26, que a Bíblia fala que ele cresce, o seu governo expande-se, e ele entra agora no templo para fazer coisas de sacerdote. Os sacerdotes se posicionam contra o rei, um rei que estava prosperando, e falou: saia daqui, mas ele não deu ouvido, e Deus o acometeu de lepra, e ele morre leproso, porque ele foi fazer algo sagrado, sem querer ser separado para aquilo. Os filhos de Arão, qual foi a pedra de tropeço dos filhos de Arão, os 2 filhos que foram amaldiçoados por Deus? Levaram fogo estranho diante do Senhor. Qual foi a pedra de tropeço para Ló, quando estava se separando de Abraão? Foram as campinas verdejantes, lá de Sodoma e Gomorra, aquela aparência bonita, aquela aparência bela, campinas verdejantes, mas ele foi lá habitar com homens perversos. Lá em 2 Timóteo 2, do 16 ao 17, diz que conversas inúteis e profanas são pedras de tropeço. Ainda 2 Timóteo 2, 23, diz que conversas tolas e inúteis também são pedras de tropeço. Tiago capítulo 3 fala que a língua é um órgão poderoso para glorificar a Deus e para rachar a vida dos irmãos. Ela incendeia um campo, é um pequeno órgão que, quando dominado, temos domínio próprio e somos bênçãos, mas quando não temos, causamos muitos males. Uma pedra de tropeço, chamado língua. O que mais, pastor? Lá em 2 Timóteo 2, 22 diz que desejos malignos da juventude são pedras de tropeço. O que mais? Em Tiago 3, do 13 ao 16 diz que a sabedoria do homem, que ela tem soberba, ela tem arrogância, ela tem essa vaidade, é uma sabedoria que muitas vezes preenche lugar aos homens, mas que não serve para a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a sabedoria dos homens é uma pedra de tropeço, porque ela é uma mente carnal, que não entende as coisas do Espírito de Deus, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 e o versículo 15. A gente vê que a lista é grande, a lista é muito maior. E eu quero até dizer aqui que muitas vezes nós não temos uma clareza, irmãos, do que realmente é a pedra de tropeço. A gente acha que a pedra de tropeço é aquele irmão, aquele parente, aquele perturbado que nos azucrina. Ele é uma pedra de tropeço, mas não. Muitas vezes temos uma pedra de tropeço dentro de nós. Muitas vezes temos uma pedra de tropeço que nós criamos e ela não é. E muitas vezes tem pedra de tropeço que de fato é, que a gente acha que não é. E nessa confusão a gente vai viver na vida e só sabe de uma coisa: quando a gente tenta fechar a conta, a gente vê que mais uma vez escorregou, mais uma vez caiu, e mais uma vez muitas vezes está na lona, e aí a gente se pergunta: aonde eu estou errando? E é por isso que eu disse que essa aula de hoje, essa mensagem de hoje, vai ser uma pérola ao coração dos irmãos. Porque muitas vezes conseguir enxergar, conseguir ver, conseguir avaliar o que é uma pedra de tropeço é a razão de prosperar ou não prosperar. Para eu ir para o meu segundo ponto, presta bastante atenção nisso. Presta bastante atenção. Para muitos, Jesus foi uma pedra de tropeço. Para muitos, dá para você imaginar isso? Jesus, o nosso Salvador. Como alguém pode vê-lo como uma pedra de tropeço? Aí eu te pergunto, quem via Jesus como uma pedra de tropeço, estava vendo o que era correto ou estava vendo o que era errado? O que era errado. Os olhos dele enxergavam errado. Mas Jesus foi pedra de tropeço?
O que a Bíblia diz que Jesus foi? Pedra de esquina. Ele é o nosso fundamento, aleluia. Ele é o nosso tudo. Mas tem pessoas que vão ver nele uma pedra de tropeço. Ora, se viram nele uma pedra de tropeço, por que não podem ver em mim, em você, uma pedra de tropeço? Aí eu te pergunto, será que estamos sendo uma pedra de tropeço? Depende. Será que estamos vivendo como um tropeço? Ou somos uma pedra de tropeço para aqueles que se opõem ao Evangelho? Interessante. A pedra de tropeço pode ser esse mundo. Esse mundo pode ser uma pedra de tropeço. Ai do mundo, por causa dos tropeços, porque é necessário que apareçam tropeços, mas ai do homem por quem vem o tropeço. Mateus 18:7. Jesus nos ensina que muitas vezes o tropeço está em nós. Olha só o que diz em Marcos 9:43. Se a tua mão te servir de pedra de tropeço, é a nossa mão. Jesus, outra ocasião, fala: se o teu olho, o nosso olho, servir de pedra de tropeço, corta. Melhor é entrares na vida manco do que tendo duas mãos, ires para o Geena, para o fogo inextinguível. Aqui é claro, irmão, que não é amputação. É uma linguagem retórica, uma figura de linguagem, mas viva como se não existisse. Tenha um membro fantasma. Dizem que uma pessoa, quando passa por uma amputação, ele continua sentindo o membro, como se ele existisse. Aí os médicos chamam de membro fantasma. Viva uma vida amputada. Se o teu braço está querendo pecar, não peca mais não. Se a tua perna está querendo pecar, não peca mais não. Diga para você, não, eu não serei uma pedra de tropeço. Aleluia. Eu serei caolho. Eu serei manco. Eu serei um aleijado. Mas uma coisa eu sei, eu não vou ser uma pedra de tropeço. Mas também Jesus diz que os pecados, eles também são, como no texto que lemos, pedras de tropeço. Mas também a palavra de Deus vai nos ensinar que o nosso testemunho, quando não é zelado como deve ser, porque saiba, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, filho, filha, igreja amada, você representa alguém, você não se representa. Guarde isso. Você não é de você, tá bom? Você foi emprestado para você e para mim, entendeu? Nós somos emprestados, nós estamos de aluguel nesse templo que não é nosso. Você está de aluguel, porque o teu dono chama-se Jesus Cristo. Então você carrega um nome, que não é o teu nome, é o nome de cristão. Cristão. E quando você dá um mau testemunho, não é o seu nome, é o meu nome que vai para o esgoto. É o nome de Cristo. É o nome da igreja de Cristo. É o testemunho de que Cristo não resolve, porque não resolveu para a vida daquela pessoa que conhece e faz tanta coisa horrorosa. E é por isso que o coração do Pai fica triste e o Espírito Santo se afasta. E é por isso que dar bom testemunho não é questão de escolha, é questão de ordenança para que nos mantenhamos no caminho. Um dia Ele te deu roupas novas e te deu o azeite sobre a sua cabeça. Dar bom testemunho é só conservar as roupas, só mantê-las limpas. Sabe por quê? Porque toda vez que você precisar de água purificadora, ela virá sobre você. Pela palavra de Deus, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o Senhor disse que quando chegássemos diante dele com arrependimento, quebrantamento, Ele nos perdoaria, Ele nos limparia. Aleluia. Ou seja, as nossas vestes continuarão limpas se assim quisermos, porque representamos alguém todo-poderoso que nos comprou, que nos redimiu, que nos libertou e que nos ama. Por isso que Jesus diz lá em 1 Coríntios 10:32, não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Aleluia.
E Jesus ainda nessas máximas e nessas ênfases, ele diz também para que nós não fôssemos pedras de tropeço para aqueles pequeninos. Quem são os pequeninos? São os novos convertidos? Sim, mas são as crianças. Aí Jesus ainda dá uma sentença, porque aquele que fizer um desses pequeninos se afastar, seria melhor nem ter nascido. Olha como é rico essas questões, amados, como é rico. Jesus também nos ensina em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, sendo guiado pelo Espírito Santo, diz: não dando nós nenhuma ocasião de tropeço em coisa alguma, para que não seja censurado o nosso ministério. Ou seja, nós que somos ministros, precisamos viver uma vida regrada, cuidadosa, zelada, principalmente como ministros. O Senhor, Ele nos ensina para que a gente não seja pedra de tropeço para ninguém. E Pedro disse um dia assim para Jesus, disse-lhe Pedro: ainda que sejas pedra para todos, uma pedra de tropeço, nunca o serás para mim. Aleluia! Que nessa noite você esteja dizendo isso de todo o seu coração. Que você esteja dizendo: Senhor, o Senhor nunca será para mim uma pedra de tropeço, porque eu sempre vou te amar, eu sempre vou te honrar, eu sempre vou te glorificar, eu sempre vou te bendizer, em nome de Jesus. Como fugir da pedra de tropeço então, pastor? Porque aqui eu identifiquei, e que o Espírito Santo de Deus nessa noite consiga gerar luz no coração dos irmãos, nos nossos corações, para nos ensinar tudo o que é pedra de tropeço. Porque, irmão, o que é pedra de tropeço para você pode não ser para o outro. Um texto muito interessante que eu quero ler aqui é de 1 João 2,10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há motivo de tropeço. Ame o seu irmão, ame, simplesmente siga uma vida tranquila e serena diante dessa verdade de Deus, de que se você amar, você não vai ser pedra de tropeço. Agora saiba também, o que é bom para você não é para o seu irmão. Tem amizades, tem relacionamentos, tem situações que para nós nos faz derrapar, para outros não. Para uns faz parar, para outros não. Na nossa caminhada tem tropeços que nos faz só escorregar, só cair e se sujar um pouco. Mas tem outros tropeços que nos faz machucar. Alguns topões de dedo saem. Em outros casos, quebramos o pé, ou quem sabe o braço, ou quem sabe rolamos, porque estamos numa descida. E alguns outros tropeços podem ser terríveis, finais e terminais. Saber discernir o caminho, saber discernir o que é tropeço, saber ter de Deus a sabedoria para se livrar é a resposta de uma vida abençoada. E como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, louvado seja Deus. Discernir o que é tropeço e fugir dos tropeços é um segredo. Então, como fazemos, irmãos? Lá em 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, ali o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele fala algumas coisas poderosas. Em primeiro lugar, ele chama aquele ministro de Deus ao cuidado. Lembra-se das letras sagradas. Quer fugir de tropeço? Vá nas Sagradas Escrituras, busque as Sagradas Escrituras, coma as Sagradas Escrituras, se alimente dela e o teu espírito estará forte. Você conseguirá sentir o toque de Deus. Cuidado, filho, isso daí é um tropeço. O mesmo apóstolo Paulo ali, conduzindo Timóteo, disse: pregue a palavra, ou seja, tudo aquilo que você pregar, se pressupõe que você crê. Então ele disse: pregue, nesse sentido de creia nisso, ensine isso, e mais do que isso, viva isso intensamente. Aleluia. Quer fugir de pedra de tropeço, meu irmão? Nutre-se de Bíblia. Quarto lugar, uma vida de oração. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quanto mais oração, mais sensível estamos diante de Deus.
Como eu amo treinar obreiro, como eu amo. Esses dias eu treinava um obreiro num aconselhamento e eu falava para ele: filho, discirna isso, ó. Presta atenção nisso, ó. Isso que está acontecendo, ó. Note isso. Ele, pastor, eu falava, deixa Deus abrir os olhos. Bem que eu estava percebendo, pastor, pois é. Quantas são as situações, irmãos, que está parecendo que é um dia mais como outro dia, mas não. Tem lições de Deus ali, irmãos. Tem sinais de Deus ali. Muitas vezes, o diabo não vem sobre nós de uma forma declarada. Ainda falando com outro obreiro, eu falava assim: irmão, você está passando dificuldades nesse caso que você está vivendo? É porque você está tendo um confronto direto com o diabo. E isso nos exaure. Porque quando a gente luta, irmão, a luta de Deus, e luta contra as trevas conscientemente, isso nos exaure. Se você já expulsou um demônio, você sabe o que eu estou falando. Se você já orou por uma pessoa perturbada, que a mente dela está sendo escravizada pelas trevas, você sabe disso. Há uma guerra espiritual imensa. Eu me recordo de um dia que eu orei por uma pessoa, ele praticamente derreteu da minha mão, como se solta um macarrão, não cru, mas cozido. Tamanho era a opressão sobre aquela pessoa, derreteu assim. Estava orando para ele, de repente, ele era magrinho, como que se tivesse... Catei, levantei, em nome de Jesus, sai. Eu não sei o que aconteceu, pastor. Eu falei, eu sei o que aconteceu. Deus te libertou. Quando você está numa batalha espiritual consciente, você fica abatido depois. Por quê? Porque é uma luta consciente. Agora eu vou te dar um toque que eu dei para esse obreiro. E quando você está numa batalha espiritual, que as coisas são inconscientes, meu irmão, se prepara. Porque o desgaste é muito maior. Porque muitas vezes o inimigo, ele não usa pessoas diretamente, ele usa circunstâncias, ideias, situações. Sabe aquilo que acontece no mundo da política? Os acordos, as tramóias, os planos. Irmãos, ao mesmo tempo que a gente se enoja de tudo isso, tem um lado da política que acontece, das negociações, das estratégias. Nas trevas isso é pior. Por quê? Porque você não vê a pessoa. E você não consegue discernir. Se não é o Espírito Santo de Deus te dando entendimento, você não consegue discernir. Por quê? Porque é uma situação inconsciente. Mas só alguém que consegue, por meio da oração e do jejum, estar atento. Por quê? Porque é uma pedra de tropeço. É um negócio que você vai fazer, é uma situação que você vai fechar, mas é uma arapuca que você está caindo. Por quê? Porque de fato aquilo não é de Deus e você não teve o quê? A sensibilidade. Mas a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 37, 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia! Querido irmão, como você tem ido na sua caminhada? Está difícil, escorregou, caiu. Nessa noite o Senhor te sustenta pela mão. Fuja de toda iniquidade, fuja de todo pecado, ponha-se diante de Deus dizendo: Senhor, me faça viver uma vida de vigilância, me faça viver uma vida de oração, me faça viver uma vida de cautela, porque eu sei que fazendo isso, eu sei que eu estarei indo ao teu encontro, eu sei que eu estarei cuidando de mim. Me dê, Senhor, sabedoria para eu poder lutar contra essas coisas e vencê-la, porque eu sei que na tua força eu irei vencê-la. Eu irei em nome de Jesus ter um caminho abençoado. Sabe por quê, querido? Em terceiro lugar, o Senhor é aquele que aplana os nossos caminhos em nome de Jesus. É Ele. Pastor, mas o senhor está me deixando com medo, tem tanto tropeço grande, tropeço pequeno, é toco, é bicho, é chifrudo, é visível, é invisível. E agora, pastor? Fique tranquilo, o Senhor aplana o teu caminho, o meu, em nome de Jesus. E Ele não só aplana os nossos caminhos, amados. Sabe o que Ele faz ainda mais? Ele fortalece os nossos joelhos, Ele fortalece a nossa alma, para que a gente continue avante como ministros do Senhor em nome de Jesus. Você já notou uma coisa, irmão, que as criancinhas caem, mas cai tanto, não é assim? Quem tem criancinha, não é assim, Júnior? Não é assim?
quem tem filho pequeno, cai toda hora. A gente sabe que a Bíblia fala que tem anjos que cuidam de crianças. Eu acredito disso, eu creio que isso é real. Crianças caem e parece que os anjos seguram elas todas as vezes pela mão. Adultos caem e parece que a queda não combina com gente adulta. Já notou? Enquanto eu pensava sobre isso, eu fiz uma pergunta: por quê? E a resposta que eu cheguei é assim, eu deduzo o porquê. Adulto recebeu algo do Senhor. O adulto pode avaliar por onde passa, por onde põe o pé, por onde enfia o nariz, por onde toca a mão. O lugar em que ele escolhe seguir, só pode fazê-lo uma pessoa consciente adulto. Assim o anjo deixou o lugar que ele ocupava na infância e deu agora um lugar para a sabedoria e para o bom senso para a gente. Eu creio que é por isso que amadurecemos. Agora os anjos nos contemplam de perto, ao redor. Mas se precisar, o anjo fala conosco, quem sabe o Senhor fala conosco. Mas não vai mais segurar pela sua mão como você era bebê, porque ele segura na mão de bebês. Somos adultos ou somos crianças? E para eu concluir, eu quero fazer um desafio nessa noite. Quero fazer um desafio nessa hora. Eu gostaria que nesse momento todos nós identificássemos qual é a pedra de tropeço que tem nos feito sofrer, parar de crescer, de progredir, de prosperar, de sentir a comunhão com Deus. Qual é? É um conflito interno? É um conflito externo? É um conflito espiritual? É um conflito circunstancial? É o quê? É o diabo? É o mundo? É um pecado? A pedra de tropeço pode, fique bem certo disso, irmão. Identificar a pedra de tropeço é identificar o lugar pela qual você tem sido derrotado. Mas identificar e tomar um plano de ação de como superar é identificar uma vida de bênção, de conquista, de prosperidade e de vida em abundância. O Senhor vai te dar sabedoria disso. Ele quer te dar sabedoria. Eu me lembro do livro Arte da Guerra, Sun Tzu, aquele clássico, quando ele está falando sobre terreno, campo de batalha, e ele está ensinando ali para os seus soldados e para os seus generais. Ele disse assim: ir num combate, num terreno onde você não conhece, a derrota é garantida. Você não sabe o que tem naquele terreno. Você não sabe se tem pântanos, se tem espinhos, se tem armadilhas, se tem um rio fundo e veloz, se tem montanhas. E muitas vezes o inimigo ele não precisa de muitos para matar muita gente. Basta, se a gente está passando por um lugar perto de uma montanha, por exemplo, desfiladeiro, o inimigo joga uma pedra, 2, 3, matou 10. Ele nem fez força, só empurrou a pedrinha. Alguns exércitos foram mortos por isso. Porque para se atingir um reino, precisava passar por uma vala muito apertada sobre 2 paredes gigantes. Era uma estratégia. Estratégia de quem? Daquele reino. Porque aí, na hora que os soldados estão ali, jogam só pedra. Que trabalho que aqueles soldados fizeram? Nada, só soltar as pedras. Ou seja, entrar e lutar num terreno em que você não conhece, a derrota é garantida. Mas quando você conhece o terreno, quando você conhece os obstáculos, aí você tem que ir para outra demanda. Conheça. Como que têm sido as suas batalhas? Aonde têm sido os momentos que temos caído? Por que não crescemos como filhos de Deus? Por que não desenvolvemos os nossos dons? Por que Deus de repente parou de falar? Saiba de uma coisa, é uma pedra de tropeço. É uma pedra de tropeço. Quem sabe pedrinhas sutis, na semelhança de britas pequenininhas,
Toda vez que você está escalando uma nova jornada na sua vida espiritual, dizendo: esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou trabalhar para Deus, esse ano eu vou evangelizar, esse ano eu não vou faltar na igreja, esse ano e quando começa a subir, de repente cai, mas eu não vi o diabo empurrando nenhum pedregulho. As pedrinhas de tropeço. Num solo seco, vira um sabão. Quando vai ver, já está lá no final de novo. Aí você fala: mas Deus está me ajudando? Tá, nessa noite Ele está nos ajudando. Cuidado com cada coisa. Deus deseja fortalecer as nossas mãos, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Isaías 35:3. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12:13. Deus nos ajudará, porque Ele cria sobre nós veredas direitas. O Salmo 27:11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Lá em Isaías 42:16 diz: e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. Aleluia. Isaías 42:16. O Senhor quer te ajudar, Ele quer me ajudar. Não há tropeço que seja maior do que o seu Jesus ou o meu Jesus. Ou será que há um tropeço que é maior que Jesus? Muitas vezes é porque a gente está agindo que nem criança, esperando que o anjo segure na nossa mão. O anjo já te deu sabedoria, consciência, prudência, e nessa noite o Senhor nos dá a palavra dele. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o, o Senhor, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quer ter caminhos abençoados, prósperos, espiritualmente me refiro em primeiro lugar. Irmão, guarda isso: quando a nossa vida espiritual é abundante, tudo demais é. Fique tranquilo, Deus vai cuidar de você, Ele cuida dos passarinhos. Reconhece-o e Ele endireita, Ele aplana, Ele providencia. Lá em Provérbios 3:17 também diz: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas serão de paz. Aleluia. Senhor fará com que a palavra dele seja a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Jesus nos chama a uma jornada, irmãos. Pode ver, Ele diz: eu sou o caminho. Quando a gente está em Jesus, a gente está caminhando diariamente. O tropeço não é maior do que Jesus, não é maior do que o Espírito Santo, não é maior do que as promessas de Deus. Só se tornam maior porque a gente não vigia. E lá em Salmos 16:11 diz: far-me-ás ver a vereda da vida, ou seja, o caminho da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia. É isso que Deus tem para a gente. Cuidado com a pedra de tropeço. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue tocando, e que o Senhor continue nos ajudando. E o desafio que eu queria deixar hoje aqui é: o que tem te feito tropeçar? Você não é mais criança, o Senhor já nos deu consciência. Peça a Deus agora: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo de tudo que fiz de errado, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Cristão, tem um dado momento na sua caminhada, não vou dar spoiler, tá? Que ele passa por momentos muito difíceis, e de repente ele está fraco, e aí vem uma pessoa ajudá-lo. É fiel vem ajudá-lo. E fiel, então, agora, junto com o cristão, torna a colocar ele no caminho e o leva para cumprir a sua missão. Eu quero te dizer que nessa noite, o nosso Deus, que é fiel quando somos infiéis,
segura na nossa mão. Ele quer nos ajudar na nossa jornada. Dê espaço para Ele, dê espaço, mas se humilhe diante dEle, como diz Pedro. Humilhe-se debaixo da sua poderosa e potente mão, para que Ele te exalte. Fala: Jesus, me ajude. Aonde eu tenho errado, se é interiormente, se é com companhia, se é em relacionamento, seja no que for, arranca essas pedras de tropeço, ajuda o meu caminho, segura pela minha mão, me perdoa. E lá em Lamentações 3:29 diz: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Em Deus sempre haverá esperança. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai bendito, eu entrego a Tua palavra ao coração da Tua igreja. E obrigado, Senhor, por esse texto tão lindo que o Senhor falou conosco hoje e por todos esses textos. Ajuda-nos na nossa caminhada ao Teu lado e livra-nos de todo tropeço. Que possamos, Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós e viver uma vida muito abençoada na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutarmos de tudo que é do Teu querer, é da Tua vontade. E se algum irmão ou irmã tem sofrido, Senhor, porque não tem vigiado nessa hora, Senhor, que esse culto de ceia seja um culto de renovação de alianças. Abre os olhos espirituais de todos os meus irmãos e irmãs, os olhos do nosso coração, para que a gente consiga entender as pedras de tropeço que tentam, de uma forma ou de outra, nos tirar dos Teus caminhos, roubar a nossa herança e a nossa coroa e principalmente a nossa salvação. Abre os nossos olhos, Pai, e tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia dessa igreja. Que esse irmão que agora é essa irmã que se humilha dentro dele com o seu coração, clamando por ajuda, clamando por perdão, que o Senhor possa perdoá-los, restaurá-los, visitá-los, enchê-los. Porque sem Ti, Senhor, nós nada somos. Sem Ti, Senhor, nós nada podemos. Mas segura em nossa mão. Mas além de segurar em nossa mão, ajuda-nos a sermos obedientes, sermos conscientes e destemidos em Te amar, Te obedecer e seguir os Teus mandamentos. Livra-nos de toda pedra de tropeço, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos joelhos e aplana os nossos caminhos, porque queremos, Senhor, caminhar em veredas da vida, porque sabemos que na Tua presença há fartura de alegrias e na Tua mão direita há delícias perpétuas. Guia-nos, conduza-nos, prospera-nos e que possamos, sobretudo, alegrar o Teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Chamo os irmãos que foram separados para a ceia, para distribuir o pão e o vinho. Glória a Deus. Pense nisso, filho. Pense nessa mensagem. Podem participar dessa ceia todos aqueles que nos visitam, estão em comunhão com Deus, com as suas igrejas locais, estão em paz. Então esse é o momento onde você pode participar dessa ceia conosco, porque a nossa ceia ela não é restrita. Ela só tenho essa recomendação. E agora, antes de orarmos, eu gostaria de chamar aqui, pedir para que levantasse todos aqueles que se batizaram domingo agora. Glória a Deus. Fiquem de pé. Fica de pé. Glória a Deus. Venham aqui à frente, vocês. Glória a Deus. Felipe, senta do lado da mamãe. Glória a Deus. Tá faltando a Isabela. Leva para ela, tá, filha? Por favor, tá bom? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?
Aleluia. Olha, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Olhem para mim um pouquinho, Paulo. Foi bom o batismo, não foi? O batismo é uma única vez, porque Jesus morreu uma única vez. Não foi? Ele não morreu 2 vezes, morreu uma. Então a morte é uma única vez. E a ceia são muitas vezes, porque a cada dia ela se renova. Assim como ele ressuscitou também uma única vez, mas ele está vivo para sempre. Essa ressurreição vai acompanhar vocês enquanto vocês viverem. E a ceia é a lembrança de que morremos para o mundo e que nascemos para Deus. E hoje inaugura uma nova fase na vida de vocês. Uma fase de vitória. Uma fase daquele quadro lá, aquele quadro que eu falei na mensagem, em que o Senhor nos conduz por meio da sua Bíblia para conduzir vocês no caminho e para que vocês vivam uma vida livre de tropeços. Lembrem disso. Se escorregar, lembrem-se do pão e do vinho, que lembra que sempre haverá perdão quando a gente se arrepender de todo o coração. Amém? Então, irmã Aline, ore pelo pão e pelo vinho. E hoje, os primeiros a receberem o pão e o vinho será vocês. Tá bom? Pode ficar ali de frente deles, né? A Aline vai orar pelo pão e pelo vinho. Logo na sequência, a gente vai estar distribuindo para os irmãos. E enquanto o Ministério de Louvor canta o hino, e inclusive esse hino, é aquele que eu pedi? Esse hino, a letra dele é linda, eu queria dedicar a vocês. Eu pedi para o Ministério de Louvor cantar, porque a letra desse hino tem tudo a ver com o que vocês fizeram. Sabe aquele pensamento? Talvez os menininhos e as menininhas nem tanto, mas o William e o Luiz já estão mais vividos. Sabe aquele pensamento que a gente tem? Será que Deus me perdoa? Eu quero te dizer para todos vocês aqui, ó, essa é a prova que Deus perdoa. E que o perdão dele é tão poderoso que a gente vai se tornar mais alvo do que a lã e do que a neve. Creia nisso. Não há pecado que Deus não nos perdoe. Tá bom, Luiz? Tá bom, William? Tá bom, Estarzinha? Tá bom, Paulo? Tá bom, Melissa? Glória a Deus. Olha, Aline. Amém. Podem distribuir, depois vocês voltem para os seus lugares, vocês 5, né? Mas vocês vão ter a honra de receber o pão e o vinho. E depois, irmãos, reflita sobre essa mensagem. Pense você, quem sabe o Espírito Santo te sinalizou claramente, essa é a tua pedra de tropeço. Peça perdão, porque o Senhor quer te perdoar hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Podem cantar. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvo do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve.
alvo mais que a neve. Erga sua adoração e diga: se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Se nesse sangue, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. A nossa vida, irmãos, ela é marcada. Ninguém ficou sem o pão e o vinho, senão sinalize aos obreiros se alguém ficou. Ninguém? Glória a Deus. A nossa vida é uma luta diária. É uma luta contra as trevas, é uma luta contra o mal, é uma luta contra a nossa carne, é uma luta constante. E é por isso que muitas vezes a gente tropeça, escorrega a carne. Mas ao olhar para o suco de uva e ao olhar para o pão, a gente sabe de uma coisa: que a nossa redenção não vem da gente, que a nossa redenção não vem da autojustiça, que a nossa redenção e perdão vem de Jesus. E é por isso que quando tropeçamos, caímos, nos esmigalhamos, e aí a gente se arrepende, olha para o Senhor e diz: Senhor, me perdoa por essas pedras de tropeço. Quem sabe por eu ser uma pedra de tropeço, Deus olha lá do céu e diz: amém, vou trocar o seu nome, vou fazer como foi com Jacó, vou te dar um novo nome, uma nova história. Creia nisso, irmão, creia nisso. O que me fascina no Evangelho, além de toda a roupagem que o Evangelho nos dá, de comportamentos, de uma nova vida, de irmandade, de comunhão, o que me fascina é saber que no sangue de Jesus a gente está lavado, perdoado, estamos salvos sem merecer, mas é porque Ele nos ama. E é por isso que para mim me fascina ainda mais e me desafia a limpar mais o meu caminho, a minha vida. Por quê? Porque eu quero agradar o meu Redentor e você. E hoje eu quero fazer uma ceia diferente. Uma ceia diferente, quero ler um texto diferente. Um texto diferente. Porque esse hino que eu dediquei aqui aos batizandos é um hino que serve para todos nós. É pelo sacrifício de Jesus que não há pecado que não possa ser perdoado. Eu quero ler um texto de Isaías que diz assim, Isaías 1, 16 ao 18: lavem-se, limpem-se. Nessa noite você se lavou? Você se limpou? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Você cresceu mais um pouco, mais um passo para a glória de Deus. E aqui o profeta dizia: lavem-se, limpem-se, removam as más obras para longe da vossa vista, dando ideia de repugnância. Más obras pode me atrair, pode me fazer, mas eu não vou olhar. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Mudança de comportamento. Fazia mal, agora não faz mais, vamos fazer o bem. Pedrinha de tropeço da língua, não vamos ter mais, vamos fazer outra coisa. Maldizíamos, vamos bendizer. Murmurávamos, vamos glorificar. Mentíamos, vamos dizer somente a verdade. Sentíamos o sentimento de fúria e ira, vamos exercitar amor, compaixão e perdão. Aprendam a fazer o bem, versículo 17. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão e defendam a causa da viúva. Ou seja, olhe para os mais desfavorecidos. Quando a gente tem olhos para os mais desfavorecidos, a gente vai ter olho para qualquer um. Mas quando a gente não tem para ninguém. E agora o 18, olha o 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor.
embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Aleluia! O Senhor é quem diz, não é a nossa autojustiça, nem a nossa fé. Oremos pedindo perdão ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos pelos pecados de comissão, de omissão, pelas nossas fraquezas e pelos nossos escorregões. Perdoe-nos pelos tropeços no caminho, pelas mazelas, por aquilo que muitas vezes achamos que é tropeço e nem é, agigantamos o que não é, e muitas vezes deixamos pequeno aquilo que de fato é. Que os nossos olhos e os nossos corações sejam dilatados nessa noite a te ver e te contemplar e te seguir, como foi com os apóstolos e discípulos. Perdoe a cada irmão e irmã que está agora balbuciando e confessando com o seu coração os seus pecados. Perdoe-nos e purifique-nos, porque sem ti nós nada somos, como tu mesmo dissestes lá em João 15. Sem mim vocês não conseguem fazer coisa alguma. E é verdade, Senhor, sem ti nós não estaríamos aqui. É pelo teu amor e pela tua graça e pela tua misericórdia e pelo teu perdão que estamos celebrando a ceia, a tua morte em nosso lugar e a tua ressurreição na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão de todos os pecados que o Senhor está nos dando agora e pela purificação. E continue a conduzir essa igreja na tua palavra, no teu Santo Espírito, com o coração reto, inteiro, verdadeiro, sincero, regado de oração e de vigilância e de zelo e amor por ti e pelo próximo. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada, para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que eu te peço perdão por todos nós e por mim. Como sacerdote desse aprisco, eu apresento a ti os nossos pecados e te peço perdão e purificação por todos nós. Amém. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos. Aleluia. Aleluia. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Fomos perdoados. O Senhor nessa noite arrancou a pedra de tropeço dos nossos caminhos e nos fará trilhar as veredas de justiça, porque à destra da mão dele temos delícias e mais delícias. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém. Que Deus dê a cada um mês de vitória, uma semana de vitória, regados das bênçãos do Senhor. Obrigado, Cris, obrigado, irmã, pela honra. Pai do Luquinhas, cada um que nos visita, recebe desde já o nosso abraço. Pode abraçar e dar um grande abraço em cada um em nome de Jesus. Aleluia. Desejo ao irmão uma semana abençoada.